Boa noite, pessoal. Tô entrando aqui, fazendo essa live. A gente tem uma convidada especial hoje que é a Valéria. Boa noite. Tô aprendendo a mexer aqui para ver como é que eu convido. Minha amiga Valéria para participar da live. Clicando tudo aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Quanto tempo eu não apareço aqui? Retomando aqui no TikTok, nas lives. Vou compartilhar a live aqui com as pessoas. Quem puder compartilhar aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aprendendo a mexer aqui ainda, por isso eu entrei uns minutinhos mais cedo. Ah, que bom te ter aqui também. Saudades, retomando aqui o meu chamado. Né? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Deixa eu encaminhar a live aqui para algumas pessoas. Que possam participar. Vou encaminhar aqui no WhatsApp também. Estamos aqui. A Valéria já tá aqui. Vamos dar tap-tap na telinha, pessoal, para que essa live chegue a mais pessoas. Hoje é um bate-papo muito bacana. A Valéria é uma irmã de caminhada, para mim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita estima, que esteve comigo em momentos de muitos desafios, mas também de alegrias. Eu fiz um chá de amendoim aqui, mas acho que eu exagerei no amendoim. Mas tá gostoso porque tá quentinho, que tá muito frio. Tomar um chazinho pra esquentar. Como é que tá aí? Tá muito frio aí onde vocês estão? Fala pra mim. Que aqui, gente, pra tomar banho eu vou falar que tá, ó, nossa. É um pé na água e outro na coberta já. Tá tudo bem, pessoal? Lembrando que mais pro final da live vocês podem fazer perguntas, tá? Pra Valéria. Que ela vai estar aqui
para sanar as dúvidas de vocês. Vou lá, vou convidar a Valéria aqui para entrar já. Vê se o convite chegou aí, vá. A tua câmera tá fechada, vá. Vê se você consegue abrir ela aí. Ué, peraí. Acho que agora foi. Ainda não tô te vendo. Não. Não. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você por aqui. Ah, deu certo. Agora deu certo. É Só minha com... primeira vez no TikTok. E aí, vá, tá Boa tudo bem? noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Com friozinho também, né? Gente, Bastante frio, é né, só um Vá? chazinho de amendoim Então, para tá, esquentar? virou um mingau de amendoim na realidade, né? Mas tá gostoso. Tá servida, Vá? Obrigada, tô na minha aguinha aqui. Boa Pessoal, noite, essa... pessoal. Isso. Essa é a Valéria, tá? A gente vem conversando há alguns dias, né, Vá, de trazer Aham. ela pro TikTok para virar uma TikToker profissional, para expandir esse ser que ela é, os conhecimentos que ela tem, porque ela é uma pessoa assim de uma grande valia que precisa ser vista, né? Pessoas que fazem um trabalho sério como o seu, né, Vá, tem que ser expandido, tem que ser visto. Tem tanta gente aí na internet falando, fazendo tanta bobeira, né? E os Aham. profissionais que realmente vale a pena, né? A gente precisa dar esse apoio e trazer aqui para as redes sociais, tá? É verdade, amiga. É muita coisa que passam, né? Que falam, Uhum. e tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Como tem? Vá, vamos começar assim. Eu queria que você falasse, né? Se apresentasse, né? Para as Uhum. pessoas, para que elas se acheguem mais ao seu coração, ao seu sentir, à Vamos sua energia. chegando. Enquanto isso, eu vou compartilhando a live aqui, pessoal que puder compartilhar Aham. também, tá? Mas fica à vontade, a live é sua. Eu sou Valéria Lopes, sou terapeuta integrativa, consteladora há 16 anos, renascedora. E a constelação, ela mudou muito a minha vida. Foi uma mudança assim bem bem forte. No entanto, eu saí de Campinas e estou em São José do Rio Preto. E trabalho com outras terapias também, né? Mas o meu foco hoje é a constelação, as formações que eu dou, tanto de constelação quanto de Reiki. Ainda do Renascimento, eu não trabalho com formações, mas eu atendo como terapia. E é isso, é nessa caminhada, né, de autoconhecimento, estudando muito e, e ficando, sinceramente, eu digo que a constelação ela traz tanto depoimentos lindos que você fica assim, nossa, olha que permissão que essa pessoa teve para receber o movimento. No entanto, eu fiz um vídeo hoje lá no Instagram falando sobre isso, né? Que a importância da pessoa se permitir, ao olhar para aquele movimento, mas depois a atitude que ela tem daquelas tomadas de consciência. Porque, infelizmente, as pessoas estão tão desesperadas que elas querem uma solução. Então, elas terceirizam as suas dores para padre, pastor, terapeuta, psicóloga. Ela quer a solução pronta, né? E não é assim.
Eu falo assim, depende de você, depende de você também querer a mudança dentro de você. E quando você vem para uma constelação aberta, com uma nova consciência, né, uma tomada de consciência daquilo que você viu no campo, e muitas coisas são dores antigas, umas repetições transgeracional que vem, te dá um alívio. Aí você se permite a receber tudo isso. Fora isso, é a atitude que você vai ter a partir dessas tomadas de consciência. Então, o movimento existe, tá? Mas qual a atitude que eu tô tendo quando eu constelo um caso de muitas brigas com a minha mãe? Eu continuo entrando naquela frequência de briga ou eu entendo aquele movimento que foi feito na constelação, Uhum. né? Entendi. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço Uhum. e a consteladora, ela permanece no lugar dela, né? Ela não interfere em nada, porque o campo oculto, né? Tanto o meu método é esse, campo oculto, movimento cego, é onde que ele já faz tudo, ele já fala tudo. E é isso. Bacana. Vamos aqui no TikTok, assim, principalmente nesse horário, eu percebo assim que tem pessoas novas, né, que ainda não conhecem terapias, pessoas que estão se adentrando à espiritualidade, a todo Uhum. esse movimento. Tem pessoas que às vezes não sabem nem o que é o autoconhecimento, né? Então eu queria que você explicasse para as pessoas que estão chegando aqui, que estão aqui, e antes de você explicar, eu queria tirar uma dúvida, né? Que eu acho muito interessante, assim. Quando que, pra Valéria, teve algum momento na infância dela, assim, que ela percebeu que aconteceu algo, assim, que ela falasse, poxa, isso foi um movimento que não é natural? Ou seja, se você sentiu algum... Quando foi esse chamado para esse mundo espiritual, essas terapias, como que foi esse início da sua caminhada para você chegar até então? É como nós conversamos aquele dia, eu tive muitos chamados e eu não entendia, né? Desde a minha infância, foi uma infância também muito complicada, meu pai foi embora, eu como filha mais velha, precisei sair do meu lugar de filha para caminhar com a minha mãe. Então, assim, mas eu sempre tinha alguns insights, né? Eu não entendia muito o que estava acontecendo e o que que era. Foi em 96 que eu fui chamada para fazer um curso de Reiki. A minha melhor amiga me chamou, você precisa fazer esse curso, mas naquela época não falava de Reiki, era tudo muito secreto, né? O que passava numa iniciação não podia falar. Então ela também não comentou. E eu estava passando na época uma situação difícil. E eu falei assim: ah, então eu vou fazer porque eu quero resolver, né? É isso que eu falo, porque eu quero resolver a minha vida, a vida da minha família. Mas o reiki é totalmente diferente. Eu percebi que eu não ia resolver a vida da minha família. Aquilo era para mim. Então, o meu chamado foi quando eu fiz o curso de Reiki, em 96. A minha mestra, ela é da Itália, ela vinha 2 vezes ao Brasil para ministrar o curso. Ela é muito séria, né? Aí eu comecei a fazer outros cursos que ela dava quando ela vinha para cá, cromo, caminho interior, né? Chakras. E aí que eu trabalhava numa empresa e e em paralelo eu comecei a trilhar esse caminho do autoconhecimento, né? E foi assim que até depois eu saí dessa empresa,
Eu tive um negócio com meu ex-marido e depois disso eu continuei a estudar, aprofundar. Então, eu tenho um monte de curso, barra de Axe, TVP, Cristal, nossa, tem um monte. Aí foi quando eu encontrei a constelação, que também foi um chamado muito forte. Uhum. Eu participei de um exercício sistêmico, não estava entendendo nada que estava acontecendo. E quando eu voltei para Campinas, que isso foi aqui em São José do Rio Preto, eu fui atrás da constelação. O que que era isso que eu senti? Eu queria saber, né? E eu já atendia como terapeuta, né, com as outras técnicas e agreguei a constelação. E foi isso, foi perfeito. Foi uma mudança muito, muito forte, muito. Que tudo começou a movimentar, né? Uhum. É isso. E para quem é assim leigo no assunto, né, se você puder dar uma explanada, o que é a constelação, né? Constelação familiar, né? Como que isso surgiu? Se você puder Uhum. explicar. A constelação, ela trabalha em cima de três fundamentos. Ela foi criada por Bert Hellinger, um missionário, né, alemão. E naquela época, quando ele era missionário, ele foi para uma aldeia com os índios Zulus, onde começou toda essa percepção, porque são padrões, são culturas diferentes, né? Então lá ele viu o pertencimento, né? A questão de que todos pertencem, o cuidado com os antepassados que eles tinham. Foi quando ele voltou para a Alemanha. Eu estou encurtando tudo, tá? Senão a gente vai conversando. Não vira curto. Ele saiu da igreja e foi fazer a sua caminhada, né, de psicanálise. Na época existia esculturas familiares e constelações, mas eram diferentes. Até que depois de muitos estudos, né, é, ele acabou fazendo um papel numa constelação e ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita, que quando a gente trabalha com um representante, aquilo você representa, né? Então, às vezes tem algumas sensações. Foi aí que eu falo que foi a grande sacada de Bert Helling, que foi a fenomenologia, que naquele campo existia algo oculto que a gente não via, mas se movimentava. Então, depois ele criou esses três fundamentos que ele falam que é para a nossa vida: a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. A hierarquia fala que todos têm o seu lugar certo, né? Cada um tem o seu quadradinho, eu falo para meus alunos. E quando eu saio desse quadrado, por exemplo, eu, de filha, e me posicionei no quadrado do meu pai para ajudar a minha mãe, isso me criou um peso. Então a hierarquia fala, cada um no seu espaço, né? Então, isso você vê em todos os campos. Se você vai numa empresa, você veio depois de quem estava lá. Em relacionamentos também. Então, todo o campo que a gente tem da nossa vida, né? A gente tem o lugar certo. E o pertencimento, ele fala que todos pertencem. Aquele tio que matou não sei quanto, que é abafado a história, aquela irmã que ficou internada no hospital, mas também ninguém se fala, os abortos, pessoas assassinadas, tudo que é abafado, eles também têm o seu lugar. E quando isso não é reconhecido, isso gera uma compensação dentro do campo. O que é uma compensação? É uma repetição de um padrão. Então, até
que quando eu olho para aquilo e vejo e dou um lugar àquele que foi excluído, aí eu não preciso mais compensar. Isso pode ser numa doença, né? Nos relacionamentos. Então, o que eu estou repetindo dos meus pais que gerou uma compensação para mim? Porque não é só a minha história. Então, tem a história dos meus avós, dos meus bisavós, e assim vai. E nós estamos aqui para representá-los todos. E isso é o que eu gosto de para imaginar. Só um minutinho, peraí, deixa eu só abrir aqui a porta que meu gato tá querendo entrar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O pessoal que tá falando oi pra mim. Eu peço que vocês, assim, sabe, permaneçam na live, prestem bastante atenção, porque tudo isso que a Valéria tá explicando depois tem um fundamento muito legal na vida de vocês, tá? Faz sentido, tá? Pode continuar, vá. Então, eu gosto de trazer uma ilustração como se atrás de mim tivesse vários fiozinhos. E um fiozinho vai até o meu pai, o outro pula do meu pai, vai para o meu avô, e outro pula, vai para o meu tataravô, e assim vai. É isso. Quando eu estou conectada com algo que não foi reconhecido, eu estou repetindo um padrão. Em dinheiro e nas escassez que alguém lá de trás passou, e hoje eu trabalho duro e não tenho dinheiro. Aquelas crenças, né? Então, as crenças para nós é muito forte. A gente traz isso de todos eles. Então a gente fica, ai, só rico tem dinheiro, né? Quando eu pego para falar isso, eu falo assim, gente, vamos cortar essa crença. Então, o pertencimento, ele é uma lei, né? A gente chama de lei do amor muito profundo. Por isso que são movimentos cegos, porque a gente não sabe o que a gente está repetindo, um padrão dentro de algum campo de quem que é aquilo. Que pode ser muitos também da criança da minha mãe com a mãe dela. Então hoje eu brigo com a minha mãe, repetindo um padrão das mulheres do meu sistema. Então cada história na constelação não tem regras, porque cada história ela é diferente da outra, entendeu? E o equilíbrio, que é a terceira lei, é de dar e receber, ou de dar e tomar. Eu falo assim, eu posso dar assim, e me entregar, mas eu não sei receber. Então é igual assim, eu trabalho e não sou reconhecida no trabalho. Tudo que gera uma cobrança está em desequilíbrio. Em relacionamentos, eu dou muito nesse relacionamento, mas eu não recebo na mesma medida. Então gera uma cobrança e até acaba sufocando o outro de tanto que eu cobro. Então o equilíbrio, eu falo que ele é mais profundo do que a gente pensa. Porque pode estar na nossa criança. Quando você queria ser reconhecida pelo seu pai ou pela sua mãe, você se vestiu de boazinha para ser vista. Então você aprendeu que você sendo boazinha, o outro olha para você. Nossa, a Valéria faz tudo que a gente pede. Pede para Valéria. Você entende? Nossa, aquilo me dá um prazer porque eles estão pedindo para eu fazer. Então, o equilíbrio é muito mais além.
do que essa cobrança? Por que que eu me permito, né, que os outros abusem de mim? Por que será que eu entro num relacionamento abusivo? Para não perder esse carinho que eu não tive. Então essas 3 leis, elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É prestar atenção na nossa posição perante a nossa família, perante as nossas amizades, perante a nós mesmos. Certo. E a constelação, ela gera um movimento. Quando eu olho para aquilo, o movimento do meu sistema, ele entra nas 3 leis, na hierarquia, no pertencimento e no equilíbrio. E tudo flui. Perfeito. É maravilhoso. Perfeito, Vá. É muito interessante, né? A gente quando tá olhando para isso de fora, né? Eu que já participei de constelações com você, e tudo, né? E ouvir isso novamente parece que vai trazendo mais tomadas de consciência, né? Tipo, nossa, olha aqui, olha onde né, tá o problema. Vá, e assim, na primeira lei que você trouxe, né? Me A refresca a memória hierarquia. da hierarquia, né? Dentro desse meio que a gente vive hoje, né? Porque assim, aqui, aqui entra gente de todo lugar, né? Nessa live aqui, né? No TikTok tem essa mistura de tribos, né? Mas acredito que quem Uhum. esteja aqui realmente precisa ouvir sobre isso. A gente tem muito a questão, né, das pessoas terem, igual você falou, essa urgência lá no começo, né? Que não é assim, que é todo um movimento. Como que essa lei pode, tipo assim, nos ajudar nessa mudança da nossa realidade, né? Assim, se a gente puder cruzar um pouco o assunto, ou as 3 leis, né? Porque eu vejo, tipo assim, as pessoas estão muito assim, eu quero uma mudança de realidade. Como que isso pode impactar, né, dentro da constelação? Como que você traria isso para a pessoa? Olha, a constelação, ela quem estuda, né? Eu falo para os meus alunos que eles não vão ser as mesmas pessoas de antes. Uhum. É quando você percebe que o outro tem a história dele e que o outro se adaptou conforme a história dele, como a gente também se adaptou, né? Se eu fui boazinha, porque eu aprendi que ser boazinha eu tenho reconhecimento, e a carência minha leva a uma submissão. A mudança, quando você entende como que é a fluidez da constelação, você percebe que não existe cobrança, né? Por que que eu gosto de falar um pouco dessas realidades e tem muito a ver com a constelação? Porque eu não entro mais em briga que não é minha. Por que que eu vou? Porque a gente é acostumada. A tia brigou com a sua mãe por causa de herança ou por causa de outra coisa. Você toma as dores daquilo e você enfrenta como se fosse sua. E quando você percebe que aquilo é delas, não é seu, você fica na sua, você fica no seu quadradinho. Mas a gente, às vezes, inconsciente, né? Porque a constelação trabalha no inconsciente da gente. O impulso vai primeiro, não é isso? E como que eu olho para a minha realidade? Por que que eu quero mudar a minha realidade? Como que a constelação ajuda a ver isso? Quando eu permaneço realmente no meu lugar. Quando eu entendo que não existe o outro para fazer para mim se eu não me permito. Eu não terceirizo mais, porque são as minhas escolhas. Certo. Então a gente
Para de culpar. Se você for ver, vamos fazer uma outra metáfora. Não existe culpados, né? Naquele momento eu fiz aquilo é, porque era o melhor para mim. Mas a gente adora carregar culpa, julgamento, coisa mal resolvida, que é tudo no passado. E você, Thaís, você consegue pegar o passado? Voltar? Nem existe Quando a mais. gente está presa no passado, o que que a gente cria? Um futuro monstruoso, porque a gente leva tudo. E quando eu entendo que o passado já foi, para mim não tem mais como pegar aquilo e resolver, porque foi o melhor que eu dei naquele momento e o que eu recebi, eu tenho as minhas próprias escolhas. Posso fazer Quando eu diferente. paro de procurar no externo e saber que tudo que eu quero realizar vem do interno, a vida da gente muda. Nos meus pensamentos, no que eu falo, a voz, né, a palavra tem força. Então, assim, eu falo sempre assim: você levanta da cama e você quer o quê? Se você levanta da cama e fala, ai, minha vida é um caos, ela vai ser um caos. Ai, não tenho dinheiro para nada. Você não vai ter dinheiro para nada. Porque tá vindo de você. E o externo, ele vai trazer o que você está pedindo. Sempre esse reflexo, né? É o reflexo. Ele vai te trazer. Isso é um pouquinho de física quântica, tá? Porque a constelação também era quântica. Sim. É Não isso que eu tô existe tempo e pensando. espaço, exatamente, não existe tempo e espaço dentro de um movimento. Tudo acontece. Porque No assim, entanto, chega muitas pessoas às vezes pra mim e fala assim: "Nossa, eu fiz tudo aquilo que você falou, que fulano falou, mas a minha vida não muda", né? Eu até acordo e falo: "Hoje eu sou milionária, hoje vou encontrar o amor da minha vida e lá, lá, lá." Mas aí que entra esse passo da constelação, porque às vezes tem muito essa questão do inconsciente, né? E dentro da é constelação a gente consegue ver, às vezes, tipo assim, né? Aí volta lá aquilo que você falou no começo. Às vezes a gente tá repetindo um padrão que a gente não sabe que faz parte daquele fiozinho lá que aconteceu às vezes, né? E a por gente não tem isso que quando ciência. a gente libera na constelação essa repetição de padrão, e eu tenho consciência que eu sou autorresponsável por tudo que eu faço para mim, tudo é diferente. Porque houve o movimento e eu tive a atitude. Agora, por exemplo, você trabalha o financeiro numa constelação, não é um caminhão de dinheiro que vai parar na sua porta e falar: ó, se eu não tiver atitude de trabalhar, né, e entender, né, que eu preciso ir atrás, Uhum. Aí quem não presta é a consteladora, né? Mas você não teve a posição. Você viu que existia um problema, aquilo ali já foi liberado, mas tipo assim, eu tô aqui esperando, né? Você não tem a atitude, né? Aí a vitimismo ainda tá com o problema, que é porque a constelação não funciona ou a terapia não funciona. eu vou falar para você, nesses 16 anos, eu não tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim: a constelação não funcionou para mim. Olha. Pode ser que ela não entenda o movimento. Eu vou contar um caso de muitos anos atrás, então, só para a gente mostrar. Ela foi fazer uma constelação que ela era vendedora de seguros. Então ela falou assim que não tinha, fazia tempo que ela não fazia mais contrato e que ela queria ver no campo da energia do dinheiro, né?
isso que não funcionava, não estava dando, aquela reclamação. Mas o chefe dela era muito chato com ela, exigia muito, ela tinha meta, um monte de coisa. Nós fizemos um movimento, né, tanto do profissional quanto da energia do dinheiro. Aí depois ela foi assistir uma constelação minha, ela falou, ai Valéria, eu não vi nada de diferente, porque o meu chefe continua chato. Aí eu peguei e falei assim para ela, tá, mas isso é ele, não é você que vai mudar e nem eu posso mudar dentro do campo dele. E como que tá os seus fechamentos de contrato? Aí ela falou assim, nossa, eu vou falar para você, eu fechei muitos contratos depois da constelação, mas ela queria mudar o outro, olha só a visão dela, né? Ela foi procurar em questão do profissional, assim, mas assim, ela estava tão fissurada do chefe chato que ela queria que fosse a solução para ele. Então Para é o isso, outro. às vezes a pessoa não percebe na sutileza que o movimento faz. Ela quer uma coisa grandiosa. Tem pessoas que é transformador mesmo, de mudar de cidade. Mas tem outras que é tão sutil que vem de dentro para fora, que parte dela. Ai, agora eu olho para o meu pai diferente. Agora eu tenho vontade de abraçar. O meu pai, eu tenho outro caso que ela não conhecia o pai há 30 anos, ela não sabia. Ela sabia história do pai que a mãe contava. Depois da constelação, ela ligou para mim e falou assim: sabe onde que eu estou? Estou no ônibus a encontrar o meu pai depois de 30 anos. Ela recebeu uma notícia de um tio que conhecia ele, sabia onde que ele estava, ela conseguiu o telefone, foi tudo tanto assim, ó, se ajeitando, que ela estava indo conhecer o pai, que há 30 anos não conhecia. Então é assim, depende da sua história, depende como que você olha para aquele movimento, a sua atitude em questão a isso. Sim. É surreal, né? Eu tô aqui até quase segurando as emoções aqui, porque. É isso e muitos depoimentos, né? Uhum. Pessoas que não engravidavam e com a constelação engravidou, pessoas que iam fazer um transplante e de repente não precisou mais. É isso, E o amiga. É movimento muita coisa. acontece. É, dentro da constelação, gente, é assim, eu falo que eu não chamo nem de terapia, né? Eu falo que é um movimento da vida, né? É um movimento da vida que é muito, assim, é muito doido. É o que eu tento trazer muito aqui na rede social, né? Dentro do meu O que conhecimento, eu assim, para sinto pessoas. muito, é o que eu, assim, eu como uma consteladora já com uma boa experiência, eu sinto muito alguns profissionais levar isso não tão sério e acaba banalizando toda essa questão de você vê que tem uma briga, né, de constelação, que a constelação não funciona e então é tão triste isso, é Uhum. muito triste o jeito, né? Porque o constelador ele tá com uma história na sua frente. Ele é responsável em movimentar essa história. Não que responsável diz assim, não é ele que movimenta, é o campo, mas aquela história, ele tem que saber fazer a leitura do campo, o que o campo está querendo dizer. Ô, Vá, explica um pouquinho. Eu falo também sobre campo, mas assim, para ver de uma forma que a pessoa consiga entender o que que é esse Uhum. campo, né? Campo é assim, todos nós viemos de um sistema.
que é o sistema? É a nossa história. Meu pai, minha mãe, atrás do meu pai, tem a história dele, tem os avós deles, que são os meus bisavós, e do lado da mãe também. Então, esse sistema biológico, ele faz parte de mim que eu sou hoje aqui. Eu represento todos eles. Eu estou conectada com esse sistema, né? É aí que vem as compensações, a força. Também não é só as coisas ruins. Às vezes eu sou a corajosa igual meu pai. Eu tô assim por causa da minha mãe. Então, assim, a gente traz essa força da ancestralidade também, né? O campo, quando a gente vem para a vida e a gente começa a caminhar, a gente começa a criar vários campos. Campo profissional, o campo de amizade, o campo da saúde, a energia do dinheiro, eu chamo de campo. Então, quando a pessoa está com um problema de relacionamento, tá? A gente vai olhar para os relacionamentos anteriores dela e o relacionamento atual dela. Porque nós fomos, pensa assim, o primeiro trauma nosso é o nascimento. Eu, como renascedora, a gente vê. Eu, com o meu filho no meu ventre, eu já compartilho com ele as minhas emoções. Esse já é um campo entre a mãe e o filho. Dependendo como essa criança veio ao mundo, ou gera um trauma, né? Que é a respiração. Né? Você vem para a vida e você respira. Mas se eu vim por uma cesárea que eu não estava preparado para essa vida, é o nosso primeiro trauma. Começando por aí. De 1 a 7 anos, a gente absorve muito do nosso ambiente. Se eu apanhava muito, se eu via muita briga, às vezes violência em casa, se meu pai não era presente, se minha mãe não era presente. Tudo isso está sendo registrado na gente, desde a barriga da mãe. Aí depois de 7 a 12 anos, é uma outra etapa que eu falo que de 1 a 7 anos, a criança precisa da mãe, do aconchego da mãe. E de 7 a 12 anos, 12, 13 anos, é a presença do pai. E de, vamos dizer, 14 até 19 anos, quem influencia na vida são os amigos. Então, a construção até a minha adolescência é muito importante como eu vou lidar com esses amigos. Se eu tenho a falta de uma mãe ou falta de um pai, aquele vazio me chama para onde? Para uma fuga, ou para as drogas, bebida, alguma coisa vai me influenciar lá, porque eu preciso daquilo para me ficar preenchido, né? E aí acontece tudo que passou nesse período da minha infância, ele reflete no meu campo. Fora as crenças que eu carrego. Se de repente um pai brigava muito e a mãe fala, todos os homens não prestam, todos os homens são assim mesmo, o que eu vou levar para os meus relacionamentos? Eu vou enxergar inconscientemente que nenhum homem presta. Eu estou sentindo as dores de quem? Da minha mãe. Você acha que tem o dedo podre, mas às vezes não é. Dedo podre, não existe dedo podre. Então, eu vou acabar repetindo um padrão dela, das dores dela, que eu também tomei. Eu também fui traída.
pelo meu pai. Então eu levo toda essa traição e essas dores da minha mãe para minha vida. Nenhum relacionamento vai dar certo. E dentro desse campo, o legal que eu gosto de trabalhar é o divórcio energético. Por quê? Por exemplo, eu tive 5 namorados. Ah, e o primeiro foi minha platônico, o segundo foi uma apaixonite, mas o terceiro ele foi violento comigo, foi abusivo. Tudo que acontece está sendo registrado. Aí passei para um outro namorado. Aí fui para o quinto. O quinto falou mais alto, puxou um gatilho daqui. Então são traumas mal resolvidos. Então o que que eu faço? Eu faço um divórcio energético dos ex, para limpar esse campo de memória que ela traz para a vida dela. Então, assim, depois a pessoa realmente ela olha para aquele ser novo sem gatilhos, porque a gente é criado de gatilhos emocionais. Se na sua infância você, por exemplo, quase morreu afogado, no adulto você não tem coragem de entrar na piscina, porque eu vejo água, aquilo me aciona naquele gatilho. Uhum. Por isso que eu falo, gente, presta atenção no seu emocional. O seu emocional é um gatilho. E você tem que ser auto-observadora. O que que aquilo está querendo me dizer? E às vezes está inconsciente, mas pera lá, tá? Deixa eu ver. O que que essa tristeza faz parte de mim, essa tristeza? E Vai, eu então, faço tanto esse divórcio energético quando eu trabalho relacionamentos, quando eu também trabalho o profissional. Porque o profissional, ele também tem traumas. Eu não sou capaz porque eu fui mandada embora. Então você vai sempre esperando ser mandada embora. E aí, quando a gente limpa esse campo, você toma a sua força profissional. É muita coisa, Thaís, muita coisa que você ouve na sua vida, na sua história. Às vezes assim, olha, você não vai estudar, você não vai ser ninguém na vida. Isso está tudo aqui na gente, tudo está aqui, ó, como memórias. E aí acontece algo no seu adulto, você fala assim, gente, mas pera lá. qual é a macumba que fizeram pra mim? Às vezes não tem nada O a que que ver. está acontecendo? O que que está acontecendo que eu não sou capaz de fazer nada? Aí você se cobra. Uhum. Puxa, bem que minha mãe tinha razão, porque eu não sou capaz. Aí vem a cobrança, a lembrança do que falaram com você. Show. Muito bom, Vá. E é interessante, viu? Assim, né, você vai falando, a minha mente vai criando aqui, Não, né? Porque assim, hoje que a gente tá com, eu não falo moda, né? Mas a gente tá muito ligado com essa questão da lei da atração, né? Vamos é, fazer um pouco esse movimento. Cara, então a constelação, para quem realmente quer ser um manifestador, porque a gente já é, né, Vá, na realidade, porque se a gente tá com uhum, todo, vou colocar o nome desse lixo, né, que a gente pode ver na constelação, então a todo momento o que a gente tá fazendo é recriar isso que tá no nosso inconsciente. Então, assim, pra gente poder ser um manifestador puro e consciente, a constelação é extremamente essencial. ela é essencial, sim, mas assim, ela é importante dentro do seu sistema olhar para isso. Uhum, Eu falo o que mais prende a gente hoje são as nossas crenças uhum. dentro desse sistema. E é olhar, porque às vezes, como é tudo inconsciente, a maioria inconsciente, tá? Eu não tô sabendo que eu tô carregando a tristeza da minha bisavó. Sim. Porque é assim, pensa assim.
Cada fase, eu falo que a nossa fase bebê é muito importante. A fase da nossa criança, se ela teve um trauma, existe a Valéria no cantinho ainda olhando para aquilo, chorando por causa daquele trauma. Nós não somos fragmentados, está tudo aqui dentro. Aí passou para a adolescência, a Valéria levou outro trauma, então aquela consciência, tanto da criança quanto a Valéria adolescência, está presa nesse trauma. E quando eu faço a constelação da criança ou da adolescência que passou aquilo, é como se eu falasse: já passou, vamos comigo. Eu sou só fase adulta, vamos seguir em frente. Uhum. Acolher a sua criança, porque a criança, a essência dela é a alegria, a leveza, a esperteza. E às vezes eu no adulto aqui falo assim: a vida não tem graça. A Eu não vejo criatividade. alegria. É só criança presa lá atrás. Então, o lindo da constelação é isso que você ressignifica isso. Você abraça a sua criança. Já foi, já passou. A sua adolescência, você fez o melhor que você tinha. Você fugiu de casa, foi o que você queria naquele momento. Não se arrependa. Eu tô aqui hoje adulta, mas sem julgamento. Uhum. Mas a gente fica presa nesse passado, nessas dores, e a gente não manifesta nada. Você pode fazer vários cursos de atrai, de, como que você falou, de Lei da atração. isso, a lei da atração. Se você não está aberta mesmo para isso. Consciente, né, de tudo que é a sua história, né? Uhum. É, então assim, é olhar para dentro. Este é o momento. Sim. Ninguém vai dar a mão para você. É você que vai dar a mão para você mesmo. Uhum. A realidade, uma nova versão, uma nova realidade, é você que faz. Desde o momento que você acorda. Agradecendo, ótimo, hoje vai ser um dia feliz, então eu tô me afirmando nisso. Ai, mais um dia, gente, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vai ser isso mesmo. Vai ser mais um dia. Uhum. Você falou uma coisa interessante, Vá, sobre esses movimentos, né, que eu acho que posso falar de todas essas realidades acontecendo ao mesmo tempo, né? Qual que é a tua visão sobre isso, Vá? O que que você tem para ensinar pra gente sobre, Hum. tipo, né? Para mim hoje, né, não existe passado, presente e futuro, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Isso daí já é uma outra coisa, né? Sim, sim, só pra Assim, gente. eu não sigo nenhuma religião. Uhum, Não que eu não acredite em Jesus, pelo contrário. Deus está em mim, eu sou um fragmento de Deus, então eu posso tudo. uhum, E passado já foi. uhum, Presente, a gente não sabe, não é isso? uhum, Mas hoje a gente vê na física quântica que a nova versão nossa é a gente que cria, é de dentro para fora. uhum, E nas vidas paralelas, né? Por exemplo, o que está acontece nessa dimensão que estão todo mundo já estudando sobre isso, é que nesse tempo e espaço não é linear, coexistem. São vidas, né? Isso é um papo muito longo, né, Thaís? Assim, é muito profundo e às vezes a gente não consegue, assim,
passar realmente o que. Mesmo porque tem muita crença em cima disso, né? Eu trago esse movimento, Vá, porque assim, né, o pessoal que me segue aqui, eles acompanham algumas pessoas que, tipo assim, uma galera que começou a falar que às vezes uma terapia, às vezes uma constelação não é mais necessário. É só você olhar para aquela realidade lá, fazer umas afirmativas que tá tudo bem, tá tudo resolvido. É mais desse âmbito, assim. Eu queria saber a sua visão sobre isso. É simples assim? Porque pra mim, né, não é tão simples assim. Porque se fosse, todo mundo conseguia. Se Pode ser que você realmente domina, exatamente, se você realmente domina essa força e está desapegada ao passado, uhum, você pode sim mudar a sua realidade hoje, porque, por exemplo, eu posso ver que eu estou repetindo um padrão das mulheres do meu sistema e falar, não quero mais isso para mim. Eu honro todas elas, eu respeito o que elas passaram, mas eu quero fazer diferente. uhum, Mas pode ser mais profundo do que isso. Eu acho que o autoconhecimento é você se conhecer mesmo. A gente tem sim essa força de mudar a nossa realidade. Mas eu vou falar para você, você tem que estar muito bem, em equilíbrio com você mesmo, em questão a isso. uhum. Porque é muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente se pega, não, não falo que eu também, às vezes, não me pego em alguma coisa e falo, ah, não, pera lá. Não é assim, não. Volta e fala outra frase. Uhum. A gente cai, a gente fala assim, a gente não está presente A todo tempo. a todo momento. Uhum. A gente dorme. É nessa dormida que a gente volta. Sim. Ainda mais com essa quantidade de distrações que a gente vive hoje, né? É muita distração. Por exemplo, quando você está presa numa série, você está aberta para receber qualquer frequência que ela envia para você. O jogo do futebol, qual frequência? No que realmente você está pondo a sua atenção? Que é o que faz acontecer. Você, então, assim, não se distraia. O que que me anda me distraindo? Gente, a gente é ser humano e isso acontece. Não se distraia, volte para dentro. O que é voltar para dentro? É você se conhecer, é você meditar, é você olhar para dentro e falar assim: essas coisas não servem mais. Mas ficar sentado lá como Buda, assim, a um, não, né? Vai, tipo, não Não, conversa. meditação não é isso, né? Meditação, você pode. A meditação você faz, às vezes, caminhando. Exatamente, Bela. Tudo que você aceita como verdade, você vai viver. E se aceitar, né? Mas o problema é que a gente aceita, às vezes, estando dormindo, né? E não entende o porquê aquele movimento tá A acontecendo. gente, a gente é humano, a gente está aqui numa experiência chamada vida. E olha que lindo viver. Mas eu vejo uma notícia ruim, eu caio. Medo. Por exemplo, terremoto que teve na Venezuela. Uhum. Aquela emoção já vem de dor, porque morreu muitas pessoas. Isso é uma distraição. Não que eu não tenha compaixão para aquelas pessoas, é diferente de eu trazer essa emoção para mim. A mídia engana muito. Ela te tenta distrair de qualquer forma.
Você tá no celular vendo vídeo, 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 você tá distraída, você tá pra dentro? Não, você tá aqui, ó. Aí depois é o mundo que tá passando rápido, né? Na realidade você não tá vivendo, né? Pensa bem, quantas pessoas vivem no automático. Não tem um tempo de olhar para uma árvore, passa na rua aquela árvore florida, se você nem vê, é um presente, Lindo. mas você passa reto, você não fala, gente, olha que lindo esse caminho que eu estou fazendo. As pessoas estão no automático, levanta reclamando, já toma o café reclamando, já vai trabalhar, tem que pegar filho na escola, tem que voltar, e aí faz a janta, pega e dorme, acorda no outro dia. O hábito. O hábito, o hábito de reclamar, o hábito de acessar as crenças, o hábito de briga. Sim. É muito contagiante tudo isso, né? Uhum. Muito Eu contagiante concordo mesmo. com você, Samara. A meditação, ela não para o seu pensamento, ela filtra. O pensamento é uma enganação. É aonde que a gente tem aqui nessa parte do cérebro só o sofrimento. Então, é você filtrar o que vem no seu pensamento e você, com essa força do seu pensamento, você muda a sua realidade. Aí que é a chave, Você fala assim, entendeu? a O gente, que um exemplo, realmente eu né? tenho? Vem, porque eu falo, eu me uso não, me vejo como um Wi-Fi, né? Porque, tipo assim, você que estudou barra de Axis, eu também que estudo, percebo realmente que, tipo, 80% dos nossos pensamentos, às vezes, né, não são nossos, né? Porque a gente tá sempre recebendo, igual você falou, a gente tá na rede A social, a gente gente está no tá. campo coletivo. Isso. O campo coletivo, por exemplo, é, existe o campo pessoal nosso, da nossa história, existe o campo da cidade, existe o campo coletivo do mundo, do nosso país. Uhum. Se vive na briga, no ódio, a gente também recebe aquilo. Olha só, que louco. E sim, E se você não tá atento a isso, você começa a ser o se personagem você está daquilo. distraída, você às vezes tem uma descarga de raiva, você não sabe de onde que veio. E você acha que é teu e tá tudo bem. É muita coisa, a gente é conectado. Sim. É muito interessante. Na semana passada eu tive uma consultoria, né? Onde eu estava recebendo a consultoria, mas e a gente falando sobre essa questão, né, do pensamento, e essa professora falou para mim que ela ia viajar dali 2 dias com a filha e ela não conseguia se desligar de um pensamento de que o avião poderia cair e a preocupação dela seria como que ela salvaria a filha dela, né? Aí, tipo, não sei porque eu olhei pra ela e falei assim, mas tá, mas quem falou que esse pensamento é teu, né? Onde que às vezes na criança lá atrás você viu o avião do Mamonas Assassinas cair e aquilo tá na sua cabeça, ou você viu uma notícia, né? É essa atenção, né, Vá, que você fala, tipo assim, opa, gente, peraí. Não, é prestar atenção. Isso é meu? Uhum. Ah, não é meu, então vai embora. Eu falo assim, isso não é meu. Sai. Sai, não é meu. Uhum. É isso. E aí que é o perigo que acontece, que muita gente não presta atenção. Uhum. Ela entra na emoção. Ela entra naquele pensamento de sofrimento. E acaba manifestando às vezes isso, né? Acaba manifestando, acaba manifestando algumas coisas. E você tem alguma dica pra dar para as pessoas aqui, Vá, que, tipo assim, para elas começarem a entender sobre essa observação do pensamento, para que elas possam ser mais consciente, criar essa realidade mais conscientemente, né? Fora a Olha, constelação, gente, que eu acho eu incrível. sigo, eu sigo muito o Bashar, eu adoro ele, as Uhum. explicações que ele dá. E
é pôr na sua vida isso, é a autoobservação. Você está numa história de experiência. É você ser a observadora da sua história. Se você está numa confusão, em algum problema, para um pouco e põe você para fora dessa confusão. Isso na constelação chama metaposição. Tá? Quando a gente sai de uma situação e olha com um olhar de observador. Então, é você se auto-observar mesmo. Eu assisto muito as lives do Léo também, Schneber, e foi aí que começou a cair muitas, vamos dizer, fichas, que desde pequena eu pensava nisso. Desde que eu fui juntando um quebra-cabeça, até que quando eu bati de frente, eu falei, isso para mim é verdade. Faz sentido. Isso para mim faz sentido, realmente. Por isso que eu falo para você, eu respeito todas as religiões, já estudei todas as religiões, já fui em muitas religiões. Hoje, eu sou a minha religião. Não é porque eu não vou numa igreja que Deus não vai olhar, que Deus está em mim, né? E porque esse pensamento que eles colocam, né, de um Salvador, ai, Jesus vai descer, vai salvar, respeitando todos vocês, você se salva mudando seus pensamentos, mudando a sua atitude perante a sua vida, a sua experiência. E olhando para sua história também, né? Sem Eu sei que isso é julgamento. muito forte, né? Eu sei, muito forte, mas tem muitas pessoas que procuram qualquer religião querendo uma solução. Ou um guru, ou qualquer outra Um coisa. guru, tudo, tudo, tudo. Uhum. E é como eu falo, a solução está aqui dentro. É de dentro para fora, não do externo. É a autorresponsabilidade. É você largar o apego, ser neutra e ser autorresponsável. Mas eu acho que é por isso que as pessoas não gostam do autoconhecimento, né? Elas não querem pagar por isso para se conhecer, porque você tem que assumir uma responsabilidade muito grande, né? Tem gente que Ninguém quer. foge, né? Tem gente que foge de terapia. Quando você começa a mostrar para ela, olhar para isso, você é responsável por isso. O caos é você que está fazendo. Ela some. É muito forte. Tem gente que não aguenta, não aguenta. Simplesmente não aguenta. Eu não dou conta do que eu sou, Mas, meu. mas aquela que quer realmente viver numa outra realidade, mudar, né? Olhar com outros olhos, ela vai fundo. E tem a mudança. Você falou uma frase que para muitos pode ser que depois, porque eu vou deixar essa live salva no canal vermelhinho, vou fazer cortes também, que é Deus está dentro de mim. Nessa realidade que estamos hoje, que esse despertar de consciência, essa troca de dimensão, que eu não sei se trocou, se eu morri, se eu não morri, se como é que nós estamos, né? Deus está dentro de você, Deus está dentro da Valéria ou a Valéria é Deus? A Valéria é Deus. Eu sou uma partícula da fonte criadora que tudo é, que é Deus. É Deus que criou todas as coisas. A natureza é uma partícula de Deus. E se eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Ai, chega, me dá Eu brilho. posso criar o que eu quero, né? É simples assim. Deus está em tudo, está na árvore, está no animal, está em tudo. Nós somos tudo integrado, nós somos o todo.
É que a gente não presta atenção na natureza. A natureza fala com a gente A todo momento, né? a todo momento. Você fala com Deus. Eu sou Deus. E se eu quero alguma coisa, eu posso realizar, porque Deus realiza todas as coisas. Mas não levando pro lado da prepotência, né? De que eu sou melhor, né? Não, bem, não, não. Por isso que a gente tem que largar esse lado. Ah, eu sou a iluminada porque eu. Isso não. Uma vela aqui uma lâmpada aqui na minha cabeça. Olha, tipo assim, eu tomo ayahuasca, nossa, eu sou a iluminada, eu sou um anjo. Gente, a gente tem muito que aprender, muito que Até ela aprender. sambar na sua cara, né? Falar aqui é o que você é, né? Eu tenho muito que aprender. A minha avó tinha uma frase lá que era assim: se você sabe tudo, você pode morrer. Né? Se você sabe tudo, você não tem mais o que tá aqui, né? Quem sabe tudo não Eu tá aqui. vejo assim, olha, como o Léo fala, aqui é um jogo, né? Ah, Tem até não sei se passou no Instagram, menino, aqui é um jogo de videogame. uhum. E é realmente, gente, nós estamos num jogo de videogame que chama vida. E o controle está na nossa mão. Se eu quero apertar o controle de vítima de sofrimento, eu vou fazer isso. Ou eu quero apertar o controle de ir para frente, de pular moedinhas, de conseguir ser próspera, que a energia do dinheiro venha a mim com muita facilidade, porque o dinheiro está disponível para nós. É infinito, né? Não é finito, como as pessoas pensam, que vai acabar, né? Não, o campo, a constelação fala, a energia do dinheiro, ela é viva. Bert Helling fala isso. Ela vem a nós, ela está a serviço da vida. Mas a gente coloca tantas barreiras, tantas crenças que aquilo não vem mesmo. Tem que ser difícil. Abundância, abundância não é só o dinheiro, a prosperidade não é só o dinheiro. Abundância pode, de repente, é um presente que você ganha, Inesperado. inesperado. Eu com essa mudança, né, do meu espaço, que eu convido a todos que são de Rio Preto vir conhecer o Harmonia do Ser, eu E de tive fora muita também, viu, abundância. gente? Cata o carro, avião, baixa aqui, viu? Compensa. Vem aqui. Eu tive muita abundância. E não foi só em dinheiro, foi de um pássaro estar cantando, de um beija-flor estar na árvore todo dia de manhã. Ela tem um coqueiro cheio de coco. Então, é isso, quando você para e fica olhando para pequenas coisas. É, é- é esse sentir, né? Mas, tipo, É sentir. Exatamente, a palavra é você sentir como o todo. porque você é esse todo, né? Você é esse todo. Show, show, show. Eu tenho uma pergunta pra você. Eu não sei se é um tom que vai trazer uma provocação, mas ainda é sobre a constelação. Eu vi um podcast do Raul, onde tinha um senhor que eu acho que ele estuda muito essa parte mais dos monges ali, e ele trazia uma crítica muito forte com relação, até depois eu te mando, se você quiser dar uma olhadinha, sobre a constelação, né? A gente volta um pouquinho para esse campo, porque eu lembrei dessa pergunta e para mim é fundamental. Ele falava assim que, tipo assim, que isso era uma arma extremamente perigosa porque você estava mexendo na espiritualidade da família. E que ele já acompanhou casos de pessoas que passaram por constelação e saíram de lá totalmente transtornada porque saiu acompanhada da legião da família, dos espíritos da família. Qual que é a sua visão sobre isso? Tipo assim, Amiga, eu falo para você, nesses 16 anos, hum, se eu acreditasse nisso, eu já tinha parado. Fala para ele, a gente pode mandar assim para ele: olha,
Faça uma constelação. Com a Valéria. Participa de uma constelação. É tudo desinformação. Se eu pôr na minha cabeça, nossa, eu acessei um campo. Na verdade, a gente não acessa nenhum campo. Se eu entrar na constelação e ficar, ai, aqui tem espírito, aqui tem que. Você tapou na sua cabeça tudo isso. Uhum. Se você realmente sabe o que é uma constelação, você não entra nessa vibe, não. E é por isso que é muito importante levar essa seriedade de quem vai buscar a constelação, porque hoje a gente conversou sobre isso, né? Hoje a gente vê assim profissionais que vêm na rede Eles social. misturam tantas coisas, e chama de constelação. A Uhum, constelação de Bert Hellinger, ela é muito séria. Não tem nada de espírito. Não, ela é dentro das três leis, em sintonia com cada campo, com o sistema. uhum. Mas sim, tem gente que chama de constelação porque conhece que o campo movimenta e põe uma espiritualidade. Então, cada um trabalha de um jeito, você entende? Tem gente que trabalha a constelação com mesa radiônica, tem gente que trabalha a constelação em centro de umbanda. Eu já vi Senti medo. falar. Então, assim, a Valéria, ela é fiel a Bert Hellinger. Uhum. Para mim, não precisa de nada. Uma vez, a minha mestra, a professora falou: quando vocês entenderem constelação, vocês vão entender que não precisa de religião. Uhum. Eu não entendia quando ela falava isso, hoje eu entendo. Perfeitamente. Enfim, é isso. É isso. Papo gostoso. Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui Mas até. tem muita coisa, viu, Thaís? Tem muita gente fala desinformação. Vai estudar, vai ler, vai realmente participar de uma constelação, vai ver o que que é, Uhum. né? Sim. Eu quis trazer a Valéria aqui, pessoal, exatamente por isso. Porque quando eu comecei esse movimento no TikTok há um ano atrás, e desde toda a minha jornada, né, nesse autoconhecimento, desde a primeira vez que eu coloquei um copo de ayahuasca na minha boca, já faz mais de 6 anos, eu passei por muita coisa nesse caminho. A Valéria tem conhecimento das coisas que eu passei, então eu tenho um compromisso comigo tipo assim, de tudo que eu trouxer aqui nesse canal do TikTok ou em outros canais de comunicação, que tem que ser algo que faça sentido para mim, coisas que eu experiencio e que tem a ver com a verdade, com o fato, como é, né? Então, assim, a gente vê eu vejo, assim, muita propaganda sobre constelação, gente querendo enfiar isso a goela abaixo, mexendo em dores, publicando dores. Ah, você não prospera porque a culpa é da sua mãe, você não tem força porque a culpa é não sei de quem, cobrando, tipo assim, né? Qualquer coisa custa de qualquer dinheiro. E eu falo que a sua vida é tão importante, ela é tão séria, né? Porque você é Deus. Você tem que ter esse entendimento aonde você coloca a sua vida, a sua história, aonde você coloca esse Deus que é você para poder tratar. Uma outra questão que eu quis trazer a Valéria aqui é porque muita gente, né, me acompanha, sabe que teve um start na minha vida por alguns vídeos que eu vi, né? E aquilo realmente trouxe uma transformação, mas as pessoas não entendem que eu percorri um caminho para poder ter essa virada de chave em alguns vídeos. E tem muita gente que não consegue ter essa virada de chave assistindo ou simplesmente vendo, né, uma live, fazendo afirmações, porque existe todo um emaranhado, né, que vem dessa história, desse campo, desse sistema, e eu aprendi muito isso com a Valéria, né? Então, assim, eu trago a Valéria aqui hoje para vocês conhecerem esse ser que eu falei que era incrível, essa energia, essa bruxona, brincadeira. Então, assim, para
As pessoas que precisam, né, de às vezes segurar a mão de alguém, segura a mão de alguém que vai realmente olhar para você sem julgamento, com amor, trazendo a compreensão daquilo que você precisa. Porque, tipo assim, a gente sabe que tudo a gente pode, né? Somos Deus, a gente pode tudo. Aquilo que você acredita é. Mas às vezes a gente tá com tantos véus, tantas máscaras, tantas crenças que foram colocadas a partir da barriga da nossa mãe, passando pelas escolas, religiões, dogmas, né? Que isso tá tão nebuloso que você não sabe se você é o pensamento, se você é o observador, você sozinho você pode conseguir, mas tendo pessoas como a Valéria, que já me ajudou muito, pode ser um pouco mais leve, mais rápido e com muito mais amor e um caminho mais assertivo, né? Porque eu falo assim, é muita gente que está muito confusa com tudo isso. É transição planetária, é ET chegando, e ontem ia ter jogo, ET ia levar o Neymar e não levou, é um auê. Então a gente tem que, Isso é distraição. né? Então, assim, precisamos voltar aos nossos centros e sim, para você ter noção, né? A gente que estuda um pouquinho de gnose ali e tal, a gente sabe que Jesus, dos 12 anos até os 33 deu uma sumidinha da cena, né? Que não tá escrito na Bíblia ali. Ele foi buscar as ajudas dele, as iniciações dele, o caminho dele para ele chegar para você e falar assim que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então assim, a gente precisa de auxílio, tá? Quando a gente tá muito perdido. E a constelação, a Valéria, né? Eu só vou trazer aqui pessoas que realmente vão agregar na vida de vocês, porque eu sei que vocês confiam em mim, né? São mais de 9.000 seguidores aqui nessa plataforma. Então, assim, eu agradeço, Vá, que você tenha disponibilizado esse tempo seu de estar aqui, né? Ouvindo, conversando com essa maluquinha aqui que você já conhece há anos, que tenha feito sentido para você, tá? Estar aqui nesse movimento. Que se você tem a força para mover e falar isso que você veio falar aqui, da sua maneira, do teu amor, porque as pessoas precisam te ouvir, Vá. Você é um poço É de o muito amor momento, e né, equilíbrio. Thaís? Eu acho Sim, que a verdade é isso, né? É uhum, você se conhecer melhor, é você não se esconder mais, né? Então, sim. assim, seja você, seja verdadeiro com você mesmo. E Obrigado. assim, Uhum. eu queria convidar vocês, né, quem quiser seguir, é, lá no meu Instagram, ou aqui também. Aqui eu tenho poucos seguidores, eu sou meia devagar com o TikTok, é Uhum. meio corrido. E quem quiser aprender a constelação, vou ter uma formação de constelação com bonecos online. A prática vai ser presencial em Campinas e aqui em São José do Rio Preto. E a teoria vai ser online dia 20 de julho. Aí não sei como você consegue pôr o meu Instagram aí, né? Se alguém Por quiser. aqui agora eu não consigo, mas quem já me segue aqui, me manda um direct lá que eu faço todo o Uhum. Paranauê aí para encaminhar para vocês, tá? E assim, pessoal, fazer esse curso, né, Vá, não é só sobre você olhar para ser uma terapeuta, né? Mas também tem muito a agregar para si, né? Não, o aluno passa por mudanças, né? Porque ele também ele passa por suas constelações para sua história, né? Até mesmo para ele aprender a atender. Eu falo assim, vocês não vão querer atender e chorar junto com a pessoa, né? Então vocês vão ter que entender o que é um campo, o que sente no campo, né? É isso. É sobre isso. Então, gente, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para Valéria, vamos liberar 2 minutinhos aqui para ela esclarecer. Se tiver alguma dúvida, né? Ficou alguma coisa aí que não entendeu, pode perguntar. Agradecendo todo mundo que mandou os presentinhos aí. Segue a Valéria aí, gente. Já clica lá, segue lá, dá esse apoio para ela. Chama ela no direct também. Não tem Isso, nenhuma pode dúvida? chamar, pode perguntar, né?
Sim, Tem a alguma gente é dúvida? acessível, né, Vá? A gente não é estrela É, ainda. Ainda, daqui a pouco, não sei. Né? Daqui a pouco a gente tá nos paranormais da vida, estamos por aí, né? Mas é isso, gente. Nenhuma obrigada. dúvida. Obrigada a todos vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Aqui E não perguntaram se a esqueçam, live vai ficar salva. Vou salvar ela, vou jogar lá no vermelhinho, tá? E vou fazer cortes aqui para compartilhar com a Valéria também, para que isso, né, tome a energia, para que propague, tá? E é isso, Vá, gratidão, minha irmã, obrigado. beijo no coração de cada um de vocês. Thaís, muito obrigada, né, por esse convite, por esse bate-papo gostoso. Uhum. E quando precisar, estamos aí. Ai, que possa vir mais bate-papos, a gente chamar mais alguém. Você vê, fuçando aqui hoje, eu vejo que a gente pode colocar mais pessoas, até a gente fazer tipo um Sim, debate, trazer essa energia. Tá exatamente. na hora do que é bom aparecer também, né, Vá? Com certeza. Vamos agitar, né? Vamos trazer o movimento. Gente, então é isso. Obrigado, tá? Tenha uma boa noite, um bom descanso, todo mundo aí. E se lembre de olhar para a história de vocês com muito amor, sem julgamento, não carregar as culpas, né? A gente fez o que conseguiu e tá Tá tudo tudo certo. certo, não tem nada errado. Eu falo que tá tudo certo, não existe erro. O que determina agora é ter essa clareza e determinar o que se quer daqui para frente, né? Tá bom? Verdade. Tá bom, então. Beijo, beijo. Beijo, vá. E aí, pessoal, o que vocês acharam da live? Gostaram da Valéria? Como é que vocês estão? Pessoal que ficou aí, tem alguma pergunta para mim também? Alguma coisa que queira falar? Como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não apareço aqui que eu perdi até o jeito de fazer live. Oi, Gislaine, tudo bem? Entenderam a live? Conversa comigo, gente. Ah, como é que vocês estão? Lília Fernanda, mas eu acho que é o Hugo, né, que tá aí. Amor, obrigado. Obrigado, Ju. Gente, é isso então. Vou comer que eu tô com fome. Obrigada por participar aqui, por vocês estar aqui. E um beijo enorme no coração de cada um, tá?